Adonel, você está em casa, cara. Boa tarde. Boa tarde, Isaías. Boa tarde aqui o Marquinho. Boa tarde, Will. Boa tarde a todos seus ouvintes nesse momento. Sabemos que são bastante numerosos. E nesse momento para mim é aqui de muita felicidade, sabendo o tamanho da responsabilidade do que aqui vai ser dito. Quero aqui agradecer a Deus até o que aqui foi feito e ao mesmo tempo pedir luz aqui para minhas palavras a partir desse momento. Bem, Isaías, não sei por quanto tempo nós vamos falar, mas eu vou tentar ser mais resumido possível, até mesmo que se eu fosse contar a história bem detalhada, certamente levaria dias, né? Dias, né? Dias, não tenha dúvida, levaria dias, né? E primeiro de tudo, aqui já falando em nome de Deus, eu também quero já agradecer também de antemão, em nome de Deus, que certamente eu vou colocar por diversas vezes. Em nome de Deus, família, isso aí é uma coisa que certamente eu vou frisar por muitas vezes. Eu sou nascido dia 27 de março de 1966, completei 50 anos agora há poucos dias. Sou casado com Maria Aurinete Bezerra Salles, a qual que nesse momento certamente está nos ouvindo, e logo aqui para dois filhos, para felicidade, pelo menos para minha, né? Acredito que seja para dela também. Quer dizer que a amo, e hoje certamente, se ela dissesse que se acostumou comigo, me ama com os meus defeitos, eu diria para ela que amo tanto que não percebo se ela tem defeito, né? Então, para esse momento, espero que ela possa estar nos ouvindo e fico feliz com isso, que é de coração, é verdadeiro. E eu também tenho outra grande felicidade no caso, além dos dois filhos, que eu costumo dizer que os filhos é uma dádiva de Deus, é uma felicidade, é um presente, e eu não tenho muito o que dizer referente a filho, eu só sei que me completa por demais. Quando você, como pai, você tem muito bem uma noção de que no caso é isso, que seria felicidade, esse completar da família. E eu tenho muitas e muitas felicidades, porque eu tenho também 13 irmãos, já que nós falamos que 13 é o número da sorte, né? Então eu tenho 13 irmãos, tenho meus dois pais que ensinou coisas extraordinariamente de seriedade, de transparência com as coisas, e aqui certamente eu vou frisar alguns exemplos. E desde os meus 5 anos que eu me entendo por gente, mais de 5 anos, que dá para você mais ou menos ter uma noção, que era na cidade que nossos pais nos colocavam para trabalhar. Nós morávamos no interior, no município de Novo Oriente, Santo Onofre, no Morro. Quando eu nasci no interior, uma pequena casinha que nós hoje chamamos de tapera, essas casas do interior, casazinha de taipes, e lá onde nasceram praticamente todos, mas uma coisa que nossos pais sempre tiveram foi a seriedade, a transparência com as coisas, e também muita fé em Deus, sempre tiveram isso. E nós, graças a Deus, por graciado pelo Deus também, por pessoas que sempre nos orientaram para o bem. No meio dessas 14 pessoas, contando comigo com uma filha, que até o momento eu acredito que todos estão vivos, gozando de saúde, certamente de muita felicidade. Todos eles que eu tenho de conhecimento são muitos trabalhadores, então isso meus pais não podem negar dessa qualidade, né? Porque alguns até acham que é defeito, trabalhar demais, né? Então, desde os 5 anos, a gente já costumava ir para a roça, tanto trazer o legume como em culha. Não sei se alguns podem não conhecer o que é culha. Culha é feito de cabaça, né? No tempo dava muita cabaça grande, aí fazia umas culhas grandes, e os pequenos, as crianças menores, traziam numa culha, no caso, na cabeça, né? Eu sei o que é isso. Sabe o que é culha, né? Então, muita coisa que eu vou falar aqui, certamente muitos do interior têm conhecimento do que de fato é a culha, no caso, né? Como eu vou falar também do matulão, né? Não sei se você conhece o matulão, né? Então, nesse caso é o seguinte, por exemplo, a gente lá do interior, e uma coisa que tinha com meus pais, com minha mãe principalmente no caso, eu não sei bem como seria, que deveria ser colocado, mas ela era muito determinada, que sempre dizia o seguinte, que nós tínhamos um vizinho que ele lia muito mal, mas sempre usava uma Bíblia debaixo do braço, e dizia o seguinte, que esse era o melhor livro do mundo.
Era o livro que todo ser humano deveria ler, aquele livro. Sérgio Rodrigues de Mesquita, um grande homem já falecido, e ele sempre dizia o seguinte, por exemplo, que a pessoa que não sabe ler um nome no caso, era cego. Então, naquele tempo a gente já tinha essa visão no caso, que aquele que de fato não sabia ler era cego. As condições totalmente diferentes de hoje, até mesmo que nós estamos falando há 45 anos atrás, né? Então, passado o tempo, com 8 anos, meus pais resolveram colocar alguns para Crateús, né? Qual é a distância de Novo Oriente para Crateús? 43 quilômetros. 40, pertinho, pertinho. Exato. E lá de Crateús para Novo Oriente, que isso a gente fazia de pé, 18 quilômetros, certo? Então, a gente vinha, em algumas ocasiões também, a gente vinha por dentro também, no caso, direto para Crateús, em torno de 56, 60 quilômetros, arredondando. No caso, a gente vinha também de pé, certo? Caminhando bastante tempo, certo? Então, nesse tempo, no caso, a gente usava também a sandália que, nesse tempo, já existia, que era a havaiana. Usava, no caso, até ela se acabar na parte de trás, no caso, certo? Furar. Até furar, certo? A roupa também, porque a gente só tinha a oportunidade de ter que era no tempo era o shortzinho de volta ao mundo, no caso, também usava até furar também, né? Olha aí. Então, uma grande diferença no dia de hoje. Então, com 8 anos, no caso, é o seguinte, colocaram uma boa parte para a cidade, as condições muito pequenas, no caso, e colocaram um bocado para a cidade, no caso, e lá eu fiquei por mais alguns 2, 3 anos, no caso, né? Sei com a idade de 12 anos, e nesse período, desse intervalo aí de pelo menos de 10 a 12 anos, meus pais resolveram me dar ele dizia que era uma facilidade, um incentivo, usava certamente com outras palavras naquela ocasião, né? Que eles usavam muito o seguinte, que dava um incentivo que eu tinha, como nós chamávamos lá no caso, a cata, que nós chamávamos no caso o seguinte, para a gente fazer a primeira colheita do feijão, que sobrava depois, eu ia lá e catava no caso aquele que era o meu, no caso, né? Aquilo era a minha reserva. Nós tínhamos também lá nas nossas terras, pouco produtivo, mas tinha também uns pés de oiticicas, né? E no tempo, a oiticica no caso, para quem não sabe, a oiticica faz óleo, para que eu não sei precisamente, mas possivelmente aí para fazer algum produto, que também foi uma coisa que praticamente tiraram, deixaram de comprar, como também no caso da mamona, né? Então eu catava a oiticica, catava também a mamona, e isso tudo era saldo que ia para o meu bolso, né? Porque o feijão ia exatamente para todos comerem. E nesse mesmo período, nós tínhamos uma coisa que lá era muito levado a sério, como sempre meus pais levaram, é o seguinte, que a gente sempre guardava, praticamente não vendia nada. Sempre guardava o seguinte, e tinha aquilo no caso de pegar e guardar, quando era no ano seguinte, a gente ia comer o novo, muitas vezes o outro que já ficava velho, estava guardado por mais de um ano, nos tambores, em lata, que chamaram lata de querosene, de 18 litros, e os tambores que pegava uma quantidade bem maior, e a gente guardava por uma certa quantidade, e naquele tempo, bem diferente de hoje, a gente comia muito, né? Então, comia 3, 4 tanto do de hoje no caso, ou seja, naquele tempo era 90% era feijão, e ali um pouco mais de 10%, ou uns 10% era o arroz, quando tinha, e aqui lá também tinha uns ovos também para misturar em algumas ocasiões, que também a gente comia muito, certo? E a gente criava umas galinhas, e muitas vezes quando a gente com essa parte, eu nunca esqueci, né? A gente tinha uns que era meio comedor, porque eu nunca aprendi a comer bem, certo? Quer comer rápido, certo? Tá para dentro rápido, certo? A gente pegava, a gente comia muito lá, aqui os ouvintes, pra gente comia o seguinte, a gente comia junto. O que era comer junto, certo? Botar nos aguidar, não sei se aqui você conhece o que é aguidar, estou falando muito não, mas tu nem sabe o que é, né? Eu sei o que é. Sabe o que é aguidar também, né? Então é o seguinte, botar nos aguidar no caso é o seguinte, aí botava tudo junto, ou seja, botava o pirão, fazia o pirão gostoso, do caldo da galinha, maravilha, né? Aí botava o feijão, botava o arroz e os pedaços de carne em cima, aí a gente comia 3, 4 na mesma vazia, né? Só que quando estava se aproximando do final, né, complicava a coisa, né? Porque sobrava só um pedaço, 2 pedaços, quando estava em 4. Que a gente come, naquele tempo a gente comia uma galinha sozinha no carro, né? Por causa do mato, meu jovem, come muito. Hoje não come tanto como eu comia, mas comia demais, né? Pegava, a gente matava um porco, no caso, é o seguinte, por exemplo, era porco, no quebrar o jejum, que é demais era quebrar o jejum, né? Aí quebrar o jejum de manhã, era porco, meio-dia porco também. E à tarde, porco de novo.
era até acabar. Né? E ainda tinha mais um detalhe que a gente tinha lá no interior, meus pais tinham muito o seguinte, que quando matava, dava um pedaço para cada um, dava ali tipo ali 1 quilo, ali para uns 3, 4 vizinhos, e aí o que sobrava era para pouco tempo. Então alguma coisa que a gente tinha, e as condições eram muito poucas, a gente tinha ali sei lá, umas 20, 30 cabeças de ovelha, ali uns 6, 8 bode, cabra, que seria, mas não isso, umas menos de 10 cabeças de gado também, certo? A nossa terra, ainda além de pequena, era muito improdutiva, certo? Ela praticamente não produzia. Que lá nós chamávamos, no caso, de pedregulho, no caso, que nem é barro e nem é pedra, no caso, então praticamente não se produzia. Quando a gente limpa também, não limpava com enxada, limpava de mãos, né? Então, além disso, o fruto, ou seja, o legume, no caso em si, ele produzia pouco. A espiga de milho era pequena, o feijão, a base era pequena, tudo era pouco, né? E a gente com essas poucas cabeças de bicho lá também, no caso, e tudo rendia pouco. Quando mandava uma grande parte para os que estudavam na cidade, praticamente não sobrava nada, mas era o que tinha em mente os nossos pais, que a minha mãe principalmente dizia muito no caso, né? Antes de morrer é de ter um filho doutor, né? Aí tem o Vilmar no caso, né? Que fez logo 3 faculdades no caso, né? Eu digo, o Vilmar com tanta sabedoria, no caso é o seguinte, não pode os outros ficarem, dizer que não pode assinar pelo menos o nome, né? Então, no caso, eu fiquei lá no interior e nesse intervalo eu estudava lá na Dona Deuselina, certo? Uma escolazinha particular. Não, escola particular? Não, particular não. Escolazinha, no caso, que era lá, bancada, sabe-se lá por quem. Eu, precisamente, eu não tenho a informação para isso. Eu só sei que eu nunca esqueci também o seguinte, porque lá perguntava, né? E eu acho que isso me ajudou muito, porque eu me considero uma boa pessoa em matemática, né? Aí lá perguntava muito a tabuada, certo? E quando você não sabia, tomava bolo. Que bolo é uma palmatória. Isso aí tu sabe também o que é? Eu levei bolo. Então, aí a palmatória, no caso, é o seguinte, por exemplo, vai você tomar 2, 3 bolos, no caso, que a palmatória era feita de aroeira. Agora diz que sabe. Aroeira, angico, que poderia muito bem ser feito de imburana, mas fazia também de pau-ferro, né? Então só era de pau duro. Você tomar ali, no caso, umas 3 palmatoradas, no caso, se você errasse, no caso, mas nunca você queria errar, né? Porque tinha desde lá que estava ficando com a mão assim meio atravessada, no caso, que não aguentava mais, no caso. Então, não tem o que eu digo, rapaz, pelo menos nessa, graças a Deus, fiquei bom nisso, no caso. Na matemática, graças a Deus, nunca tive muita dificuldade, no caso. Mas eu tenho uma grande dificuldade de aprender muitas coisas. Como tive no decorrer. Agora, na matemática, não, né? Não, na matemática não, né? Porque a lição foi muito severa, certo? Sabe fazer conta bem. Também, certo. Aí, de fato, é o seguinte, quando na idade de 12 anos, aí tinha lá esse senhor, Sérgio Rodrigues de Mesquita, que isso foi um verdadeiro pai para mim, foi meu grande defensor, sabe? Ele sempre ia lá no caso seguinte, bota esse indivíduo também para estudar, porque ele também é gente. Os outros estão na cidade, ele tem que ir para a cidade também, né? Aí eu disse, mas quem é que vai cuidar dos bichos, certo? Rapaz, eu vou dizer, viu? Cuidar dos bichos aí. Hoje a criação é totalmente diferente, estou falando mais criação de bicho do mato não, estou falando da criação de gente. Hoje é totalmente diferente. Eu sei que um dia é o seguinte, que nesse tempo também chovia mais, né? Aí, um dia no caso, eu já se aproximando dos 12 anos, né? A minha mãe era quem dava o castigo, o papai determinava, ela dava o castigo, certo? Você ficava de joelho, e no caso não era cinto que comia não, no caso era rei. Rei é feito de couro de animal, couro cru, certo? Então, pega o couro cru, aí enrola o bicho no caso, tomava as costas e ficava... Oxe, batada grande. Ai, pelo amor de Deus. Quando eu me lembro hoje no caso, dá vontade de chorar, certo? Ainda com tanto tempo, olha lá, certo? Então é o seguinte, né? Aí um dia no caso seguinte, os bichos pouco, aí a mãe contou no caso, Vicente é a ovelha que deve ter dado cria no caso, e não está aqui não, e já chovendo. Isso era umas 6, 7 da noite, certo? Já estava mais para escuro que para de dia, certo? E esse indivíduo não sabe que tem que trazer no caso, que o indivíduo era eu no caso, né? Aí só você vá, só volta quando trouxer. Pois não é, rapaz, que eu não encontrei. Aí dá para saber que certamente eu dormi no mato. Sabe? Aí, o couro comeu não? Não, é porque eu dormi no mato, né? Porque eu não podia vir, né? Porque eu só podia voltar se trouxesse, né? Foi assim, era desse jeito. A severidade era grande demais, certo? Mas isso eu agradeço demais hoje, certo? E os outros também, né? Os outros também, que tanto é no caso, graças a Deus, estão aí tudo trabalhando, cuidando das suas vidas, né? E hoje a gente fica muito grato nos dias de hoje, né?
porque houve de fato aprendizado. Aí eu vim para Crateús, graças a Deus, ele iluminou na cabeça deles, no caso, certamente, sério, pois então ele vai também sofrer com os outros, certo? Que sempre vinha de lá o feijão e o arroz, que era bem menos em quantidade, que as condições eram muito poucas, e tinha o meu irmão mais velho, Alcide Rodrigues Salles, no caso, certo? E ele pegou, no caso, e sempre que ele trabalhava em São Paulo, no caso, aí mandava sempre algum dia de lá que mandava para ajuda, certo? Eu sei que com 12 anos, quando eu vim, sofri lá de uma dor de dente, certo? Aí vim, no caso, eu digo, dessa eu não volto, certo? Aí eu fui para a cidade, cheguei lá, meu irmão, mais velho que eu, 2 anos. Já estava lá. Já estava lá, já. E trabalha na oficina, certo? Na oficina de carro. Aí eu fui arrancar o dente, rapaz, eu vou dizer o seguinte, rapaz. Aí o pessoal diz, rapaz, sofrimento foi grande, viu? Agora você imagina o seguinte, certo? Porque os dentes, eu sempre protegi muito meus dentes, né? Até mesmo porque para comer rapadura duro que só, e a farinha também, bicho, para poder mastigar no carro, né? Pois não é, rapaz, quando dor de dente, rapaz, também disse, eu nunca esqueci. Pois não é que o dentista fez a gente de arrancar o vizinho? Quer dizer, que eu tenho um dente furado, o cara vai e arranca o outro. Rapaz, pelo amor de Deus. E aí depois, eu dentro do caso, que eu cheguei em casa, que fui conferir que tinha ficado o buraco, eu disse, rapaz, e o dente está aqui, continuava doendo, não sabia o que estava sentindo a dor do que tinha sido arrancado, ou do que ainda estava lá no caso, né? Pelo amor de Deus. Aí foi que eu fui para a oficina, no caso, quando eu voltei no caso, eu digo, Adeus, está aqui, eu vou trabalhar aqui também. Está ganhando quanto? Ele disse, rapaz, os 3 primeiros meses eu paguei, e agora ainda não estou ganhando ainda não, estava já com uns 4, 5 meses, estava lá. Nesse tempo era o seguinte, na oficina a gente pagava, o cara que quisesse começar a trabalhar, ele pagava os 3 primeiros meses, era valorzinho simbólico, né? Os 3 outros era de graça, e aí do 7º mês em diante a gente começava a ganhar, né? Aí eu cheguei lá, eu disse, rapaz, não posso pagar. Mas aí, graças a Deus, o José Marcilão Aragão Carneiro, que está lá no meio daquelas fotos lá no caso, aí ele pegou e disse, rapaz, eu gostei desse bichinho. Aí, ele vai ficar aqui no caso, né? Você vai fazer o seguinte, Bruno, você não vai pagar, mas em compensação, 6 meses também não vai ganhar. Eu digo, mas 6 meses, pelo amor de Deus, é tempo demais, meio ano, e é que eu não sou chegado a meio, né? Esse negócio de 62, eu acho que eu prefiro dizer 6, né? Então, ele diz, rapaz, tudo bem, sei que fizemos um negócio lá, graças a Deus, completou os 3 meses no qual eles resolveram pagar, sabe? Como se fosse hoje uns R$50 por semana, dava 200 por mês, né? Aí tudo bem, fiquei lá no caso, passou 2 anos e meio, aí tinha mais um detalhe aí, nas férias, todo mundo no caso ia para trabalhar na roça, certo? A gente ia, aí o Marcelão disse, rapaz, você está indo bem, faz o seguinte, você vai lá para casa, nas férias, eu ia para casa dele, lá Minas era tempo de festa, né, porque comida e a casa dele era no centro, na sede? No centro, na sede. Aí a festa era boa, né, porque a alimentação melhor, né, aí... Quando no carro, mas ainda tinha a parte ruim, né? Porque como eu não ia, aí eu tinha que dar minha parte, que eu ganhava na oficina, para poder pagar outro lá no carro, né? Que eu não ia, né? Para poder ir para a roça, né? Para ajudar, né? Para ajudar, né? Aí tudo bem, certo? Nas férias, a gente fazia dessa forma. E o que ganhava todo era dado em casa para comprar a mistura, né? Estudando tudo bem, beleza, passou o tempo no caso, se passou 2 anos e meio, aí o irmão dele, José Marconi Aragão Carneiro, já em memória, aí... Disse, Adonel, porque você não faz o seguinte, vai trabalhar comigo lá na oficina? Eu digo, ih, rapaz, mas o Marcelão, o cara foi tão bom comigo no caso, rapaz. Ele disse, se eu falar com meu irmão, que era irmão dele no caso, você vai? Eu disse, não, se ele liberar eu vou. Quer dizer, que era como se ele fosse meu dono, mas era gratidão de fato, que até hoje eu ainda tenho muito. Com o José Marcelão Aragão Carneiro, né? Então, falou com ele no caso, aí ele disse, rapaz, lá deve ser melhor, você deve ganhar melhor, aí pode ser que ele assine até a sua carteira. Naquele tempo era uma raridade, se uma carteira, uma coisa de outro mundo, né? Aí eu sei que era só felicidade, né? Aí quando eu fui falar com ele, aí pelo tanto que ele me disse no caso, que nós sentíamos umas gorjetas, né? Aí disse, rapaz, você vai ganhar tanto, né? Como se fosse hoje uns R$300 por mês, né? Eu digo, rapaz, mas não dá certo não, aí muito pouco no caso. Ele disse, não, você fala o seguinte, quando for no fim de semana, aí nós vamos para a fazenda, aí você vai comigo no caso, você vai dirigir o trator lá para ajeitar os motores, aí eu lhe pago de fora a parte, e no fim de semana, quando nós não viajar, eu deixo você ficar com a moto ou no carro, porque tinha carro de peça, tinha revenda de transporte velho também, carro e moto, né? Aí foi só alegria, senão tá feito, fechado. Aí fui trabalhar no caso, trabalhei com ele lá mais uns 2 anos e meio, para 3 anos, aí ele muito satisfeito, e eu também, estava ganhando muito bem, inventado de vender uns carros lá no caso, para cada um
que eu vendesse no carro, como se fosse hoje, eu ganhava tipo assim uns R$50, né? Para cada um vendido. Então estava vendendo pelo menos um por semana, então era mais de 200 que eu tinha. Sei que estava indo uma beleza, né? Sei que chegou por tempo no caso seguinte, aí eu comprei em sociedade com meu irmão mais velho um Fusca, certo? Fusquinha. Aí depois nós vendemos com o decorrer do tempo, até mesmo que eu já ficava com o lado da oficina, lá da casa de peça, e estava indo muito bem, certo? Eu só sei que no caso seguinte, por exemplo, quando eu fui sair, ele não gostou muito da ideia, já se aproximava os 20 anos, e eu de fato resolvi sair da oficina para entrar nessa de camelô. Mas quando foi para nós... Com 20 anos, você já tinha quantos anos de experiência de vida? De dureza? De dureza aí no caso, pelo menos 8 anos, né? Porque quando de fato eu vim para a oficina foi que a coisa pegou mais, né? Porque lá naquela severidade dos pais, mas ali, pelo menos ali você sabe que o pai... agora na oficina é um negócio totalmente... Foi muito sofrimento. Na oficina, no caso, foi um aprendizado, mas não foi fácil, né? Porque era os outros, no caso. Quando a gente é mandado pelos pais é uma coisa, né? Quando é mandado pelos outros e era... Eles lá, o tempo é bem diferente do que era hoje no caso, era uma coisa mais grosseira, mais severa. Eu acho que aquilo passou, aquela seriedade no caso, né? E quando na oficina, na casa de peça, também não foi muito fácil, né? Porque o cara cobrava muito, certo? Era muita exigência no caso, tinha que estar lá cedo da manhã, você ia almoçar com pouco tempo, tinha que estar de volta, né? Ia até não sei que hora, quando era fim de semana, você tinha uma programação. Na oficina você fazia o quê, Adonel? Rapaz, na oficina se fazia de tudo, né? Porque se você pegar, no caso, tipo um Cossel 2, que é já com nós um pouquinho mais na frente, ou um Fusca, no tempo tinha muito Brasília, Variante. Se pegar um desses motores, no tempo, inclusive, quando eu saí de lá, com a idade de 15 anos, que era como nós chamávamos no caso, eu fazia um reparo em um motor, né? Ou seja, desmontava todo ele, montava e botava no lugar e funcionava muito bem. Então, se você me perguntar hoje de todas as peças que você possa se referir de um motor, eu tenho conhecimento delas, tanto conhecimento técnico no caso, como conhecimento do nome da peça. Até em alguns casos, até mais que eu me refiro que uns outros, que eu depois já disse, eu procurei buscar o nome das peças e identificar por outros nomes, né? Então mas isso é uma coisa que ficou lá para trás, né? O bombeiro ia vender sapato, né? De fato, e quando de lá eu saí da casa de peça satisfeito, foi muito sofrimento, muitos obstáculos aí superados, viu, Isaías? Você pode ficar 100 dias, mas satisfeito nesse período que eu vim, logo comecei a estudar lá num particular, como é público, certamente, lá em Crateús, os outros também estudando, né? E a gente morava todo mundo junto, né? Era uma casinha que esse senhor lá que sempre dizia nos ajudar nesse sentido, a gente morava numa casa dele, uma casinha em Crateús simples, mas morava, não pagava aluguel, certo? Ele vinha, quando ele vinha, ele ficava lá, mais nós no caso. Era uma casinha pequena no caso, e a gente morava em seis pessoas no caso, e era 2 compartimentos, né? Compartimento, um bocado num, um bocado no outro, certo? Era uma beleza no caso, certo? Aquele banheiro ainda do sistema antigo, mas isso tudo motivo de felicidade. Isso aí foi só ensinamento, né? Sei que quando, de fato, que a gente já sempre morando junto, então esse clima familiar que, graças a Deus, nós tivemos de muita seriedade, da coisa no caso que cada um teria que, de fato, respeitar o outro, isso nós sempre tivemos que continuamos. A gente continua com esse mesmo respeito um com o outro, vamos dizer assim, bem numa linguagem do sertão no caso, né? Porque quando não respeitava de um jeito, tinha que respeitar por outro, no caso. E a gente sempre, graças a Deus, teve esse respeito. Então, quando nós fomos para entrar para a vida de camelô, né? Como foi assim? Aí, você já falou um pouquinho de como foi a decisão, né? A decisão. Como foi o comecinho dessa nova etapa? Nova etapa. Aí assim, né? Quando o meu irmão mais velho, no caso, que tinha saído do exército, tinha ido para São Paulo, meu irmão Adail,
tinha mais o Vilmar. O Vilmar, graças a Deus, sempre foi mais estudioso, né? E aí tinha mais os outros também, tinha uns que não queriam, porque achavam que não dava, que de fato não dava, certo? E eu sei que nós iniciamos lá no caso, eu recebi uns trocados, e foi uma coisa que nossos pais ensinou, que ele sempre nos passou o seguinte: olha, guarde sempre um pouco, né? Nunca gaste todo que você ganha. É bom sempre guardar, que pode precisar no dia seguinte. E para os dias vindouros, por dias que poderia vir pela frente, né? Então, de fato, a gente estudando, quando eu disse para o cara da Caixa de Pesca sair, disse: não, rapaz, ele achou ruim e tal, logo de imediato, foi a mesma situação do outro, da oficina. Aí ele pegou, disse: não, você vai sair quando? Eu disse: rapaz, eu só quero trabalhar essa semana, era sexta-feira, quer dizer que no caso como hoje, eu ia trabalhar até amanhã. Ele disse: não, mas não pode, aqui tem mais 4 pessoas, quem faz tudo sou eu. Eu digo: por que você não paga dos outros tudo para mim? É porque isso era o que fazia, né? Mas de fato não era, né? Eu disse claramente, toda brincadeira, que até mesmo só eu tinha esse tipo de liberdade de dizer isso com ele, né? Porque os outros não diziam nada nunca. Ele disse: não, então você faz o seguinte, pegue um número de aí, ajeite para ele ficar sabendo comprar, sabendo vender, tendo decisão das coisas no caso, e aí nós vamos falar a respeito disso. Mas não é melhor você pensar e dizer as coisas no caso? Eu digo: não, está totalmente decidido. Não, graças a Deus, uma coisa que eu sempre tive com meus pais no caso era essa seriedade de saber decidir as coisas. Então nossos pais continuavam morando no interior, e eles faziam tudo, tanto comprava as coisas para nós comer, como também comprava de tudo, do pano para fazer as nossas roupas no caso, como de tudo, né? E ele comprava de uma coisa que nossos pais tinham: o seguinte, ó, quando você pegar, devolva, se não lhe cobrar nada, você agradeça, mas se cobrar, pague e agradeça também. Então, no caso seguinte, por exemplo, eu lembro bem de uma vez, nós estávamos lá no interior, período das férias, que eu estava na casa de peça, mas já saindo, aí minha mãe estava lá no interior e tinha feito umas compras em Crateús, aí disse que tinha que vir pagar. Aí eu digo: mas se nós estamos indo para lá, nós vamos levar no carro. Ele disse: não, quem pegou foi eu, quem vai devolver sou eu. Se eu comprei, que custa eu fui, então eu tinha o direito de buscar, agora por que eu não tenho o direito de pagar? Aí de fato vinha para pagar, certo? Então esse tipo de comportamento é uma coisa que a gente aprendeu lá no caso, certo? E isso nós tentamos cada dia passar para os nossos familiares, né? Então, passando disso, ele tinha muito uma coisa no caso, que era desse senhor que passava para nós, e ele sempre dizia o seguinte: ó, o ser humano é como um fogo, né? O Sérgio Rodrigues de Mesquita, já em memória, ele sempre diz: o ser humano é como um fogo, certo? Então, se você tem um fogo, não deixe que ele se apague. E se você vê que ele vai se apagar, se seu fósforo está chegando no fim do palito no caso, procure uma vela, então passe para ela, que a vela brilha muito mais. Então nós pegamos isso como ensinamento e nós procuramos cada vez mais nós procuramos somarmos e multiplicarmos e também dividir, que está lá também na Bíblia, né? Então que você tem que pegar e procurar somar e multiplicar, mas também dividir. Então, até hoje a gente vem com esse pensamento e sei que nós pegamos, eu saí lá e fomos ser camelô, né? Aí eu estava terminando o técnico no caso, o Vilmar já estava na faculdade de pedagogia, o meu irmão estava trabalhando fora, o Adel Rodrigues Salles morava, que é mais velho que eu, 2 anos, tinha ido para São Paulo, e o Alcide sempre mandando, que é o nosso irmão mais velho, mandando ainda ajuda para nós no caso, certo? De São Paulo. De São Paulo, né? E tinha meus outros, mais 2 irmãos no caso, que eles ficavam naquela coisa, não trabalhavam nem em coisa nem em outra, trabalhavam na oficina, trabalhavam numa coisa nem outra, não tinha emprego, não tinha se identificado ainda lá com o que tinha que fazer, né? Porque a identificação, eu parto do princípio seguinte: se você tem uma necessidade, então por que você não procura fazer com que essa necessidade seja atendida? Então, se você não está podendo trabalhar no banco, contando o dinheiro, então vai procurar ganhar o dinheiro de outra forma, você vai contar o dinheiro, mas é seu. Então, a gente sempre buscou essa situação, e aí o Vilmar, no caso, passou, fui fazer pedagogia, eu terminei meu técnico em contabilidade, no caso, e aí seguimos a vida de camelô. No início, praticamente,
Não sobrava nada, não dava nada, só dava despesa no carro. Nós compramos. Aí você pensou em voltar para a oficina, não? Não, até então, no caso é o seguinte, graças a Deus tinha ficado muito bem entendido, porque logo uma coisa que ele disse quando eu saí da oficina é o seguinte, ele disse, não é que não tinha volta, ele disse logo o seguinte, você não tem nada de direito. Eu disse, tá bom, eu vou sair e tá tudo decidido. E no dia que eu estava na rodoviária para ir para São Paulo, que eu estava decidido em comprar, como nós chamávamos lá, umas muambas, né? Comprar essas coisas, no caso, para vender na feira, né? Aí ele chegou lá no caso, aí disse, eu trouxe uma encomenda aqui para você, né? Aí disse lá as coisas, em tom de brincadeira, né? Que eu era mal agradecido, aquela coisa toda no carro, aí depois disse, não, é brincadeira. Eu sei que depois, quando eu voltei, que eu fui para São Paulo, certo? E nós ficamos amigos, graças a Deus, tanto é que a senhora, mulher dele no caso, ele já falecido, mas graças a Deus nós nos damos muito bem. E por onde eu passei no caso é aquela felicidade que o José Marcelão era um carnetinho, como você viu lá em foto. E certamente, se o irmão dele fosse vivo, certamente seria muito parecido. Eu me dava muito bem, até mesmo que eu acho que o caminho é esse no caso. Você tem que agradecer pelo que é feito por você no caso. Né? Certo que quando nós saímos, nós fomos ser camelô. Né? Saímos para ser camelô no caso, os outros praticamente não trabalhavam, faziam uns bicos, uma coisa para um lado para o outro. Sei que aí eu fui para São Paulo, comprei lá algumas coisas, aí chegamos, aí compramos primeiro a gente tinha o Fusca que estava lá meio, e no carro não servia porque não cabia nada para levar para a feira. Aí nós pegamos, compramos um Corsel 1, não foi ainda o Corsel 2, né? Compramos o Corsel 1, aí com pouco tempo, estava dando muito defeito, compramos um Passat, né? Agora, Isaías, não sei se isso é bom, uma coisa que a gente, isso eu nunca esqueci no caso. Tamboril, uma distância mais ou menos de 60 km para Crateús, a estrada meio ruim, eu usava dois step no caso. Eu sempre viajava com o Vilmar ou com o Arnaldo, né? Para a feira, né? Arnaldo também é irmão? Irmão, é. O Arnaldo é mais novo que o Vilmar, né? Aí viajando com dois step, aí você pegar e dizer que ainda fica no prego 60 km, ainda ficamos no prego no caso, né? Aí eu saí assim, umas 2 da tarde, sol quente, já tinha trocado 2 pneus, né? Já o terceiro, mas aí já não tinha mais outro, né? Já tinha trocado 2, aí eu saí com o pneuzinho empurrando, só que o pneuzinho já dando na lona, né? Já dando na lona no caso, menina, quando eu cheguei lá, os dedinhos já estavam saindo sangue, né? E não tinha como pôr no caso, arranjei o camarada lá, um vizinho, com uma motozinha, aí eu vim com ele veio me deixar, certo? Aí deve ter daí uns 5, 6 quilômetros, viu? Coisinha ruim, viu? Só o quente tá nem tanto, né? Mas sair com esse pneu no carro, quem ficar esperando para a noite, esperando por quem? Aí pegava um carro, se fosse, sempre cobrado, né? Se fosse pagar, aí dava errado, né? Porque o lucro praticamente já não tinha dado, que a gente tinha que comer, né? Aí tudo era apertado demais, né? Eu sei que passou o tempo e Deus sempre ajudando, iluminando por demais, como sempre fez e continua fazendo. E a gente trabalhando. Aí chegou lá um camarada lá que tinha um nome, uma lojinha lá no caso, com o nome Shalom, que isso foi no dia 15 de outubro de 1986. Que é agora no dia 15, que se aproxima de outubro, nós vamos fazer 30 anos, né, de negócio. Aí ele disse, rapaz, eu tenho aquela lojinha lá no caso, que a gente não faz negócio, deixa passar. Aí a loja não prestava, mas também o Passat também não prestava, né? Aí era o chamado de 6 por meia dúzia, né? Sei que nós pegamos e fizemos um rolo com ele, ficamos devendo aí num pedaço. Aí a gente tinha umas pequenas economias, aí nós compramos o Corsel 2, né? Aí pegamos a lojinha lá no caso, viu? Agora, Isaías, eu vou dizer, viu? Isso eu não sei se é empreendedorismo, se é persistência, é determinação, ou se é tudo isso junto, ou se é Deus que diz, é aí mesmo que tem que ficar, né? Então você pegar o seguinte, você passar um dia inteiro, já o dia inteiro, sem entrar um vivente na loja, não é comprar não, sem entrar um vivente na loja, né? Ah, menina, aí eu vou dizer. Viu? Tinha isso? Tinha. Mas assim, isso era um dia isolado, perdido ou não? Era um dia perdido, isso aí, só porque a água era afastada, né? A loja era afastada, a lojinha bem pequenininha. Se não fosse maior que esse aqui, muito pouco, né? Aí sei lá, uns 120 pares de calçado. Tudo calçado velho que vinha da feira. Aí não dava negócio, o pessoal já sabia, né? Aí tudo bem no caso, né? Nós ficamos ali
E quem ficava lá depois da semana era mais eu e o Vilmar no carro, né? E ele não era muito chegado a ficar, porque o cara ficava o dia todo, aí tinha um birôzinho, coisinha bem coladinha no carro, assim, aqui a gente cochilava, tava no outro, né? Sem entrar ninguém, né? Rapaz, nós ficamos naquilo no caso, e por um bocado de dia no caso, no final de semana a gente ia para a feira, né? Sobrava muito pouco, né? Ou sobrava pouco, como eu quero entender. Aí, rapaz, quando um dia, aí uma luz, né? Aquela que manda. Nós resolvemos comprar umas coisas diferentes, né? Nós começamos a colocar e a coisa começou a mudar, né? Compramos, fomos em Fortaleza, e sempre a gente comprava na Arca da Aliança, na Casa Pio, nós comprávamos alguma coisa no caso. Cara, não sobrava quase nada, mas a compensação que a gente queria exatamente era cliente, né? E pode diminuir, viu ali o Ivo aí, por favor, que está esfriando muito. Aí, de fato, é o seguinte, né? Nós a comprar. Teve lá o Rogério Custódio, no caso, que foi quem foi meu avalista lá na Casa Pio, que lá na Arca da Aliança eu comprava. Com chequezinho era coisinha pouca. Mas lá eles pediram, no caso, 2 informações, eu só tinha uma. E aí ele foi lá, meu avalista, comprava pouquinho no caso. E a coisa foi andando, graças a Deus. Uns 2, 3 anos depois, a gente fazendo esse trabalho, aí, quando eu fui para Fortaleza, todas as vezes que eu ia, aí trazia as gavetas do ônibus cheias, né? Comprava tudo e enchia as gavetas do ônibus. Graças a Deus, de um jeito bom no caso, bem diferente de hoje no caso, a gente pagava passagem, tudo bem, o que dava para caber, eu estava nas gavetas, estava sendo uma beleza, não precisava pagar e nem eu ia em carro, porque até meio que senão o combustível, a despesa comia tudo, né? Aí eu ia, inclusive ficava nesse apartamento lá do Rogério, no caso, quando eu ficava para outro dia, quando não voltava no mesmo dia, então tudo ia ficando ali praticamente sem curso, né? Rapaz, teve algumas vezes que isso meio que complicado. Uma vez eu fui lá em Fortaleza, nesse tempo tinha bem menos carro como hoje, o trânsito era bem menos, né? Aí eu com 3 caixas, né? Botei na traseira do ônibus 2, quando eu desci para pegar a outra, o ônibus foi embora. Eu já tinha tomado o tempo lá no carro e os outros lá tudo. Agora tem que ter essas histórias, né? Tudo berrando no carro, ei! E eu saí correndo com essa caixa no carro e batendo no ônibus, e o ônibus, sem querer parar, o cara parou, eu consegui entrar, graças a Deus, levei as caixas lá para o destino, né? Quando eu venho da empresa Rápido Crateús, no caso, para Crateús, no mesmo dia, chovendo, mas era muita chuva, viu? Quando nós chegamos ali perto de Santa Quitéria, aí a estrada tinha cortado, a estrada no caso. Tinha um ônibus do outro lado, dando mais ou menos assim a água, como diz o Matuto, na viriça, e eu com um monte de caixa lá. Eu digo, aqui vai dar errado. Não encontrei um indivíduo que quisesse me ajudar a levar essas caixas para o outro lado, né? Aí tudo bem, quando eu boto um bocado para o outro lado, o ônibus diz, não, eu vou embora. Eu digo, mas como é que vai embora em minhas caixas? Quer dizer, que eu nem estava nem de um lado nem do outro. Rapaz, eu vou dizer, foi... É sofrimento, né? Sofrimento. Ah, minha, pelo amor de Deus, rapaz, eu fiquei lá, rapaz, aí, e sofrendo muito. Eu disse, se eu deixar essas caixas, o cara vai levar para o outro lado. E agora eu vou para onde? Eu disse, não, eu não quero voltar eu não podia voltar para Fortaleza, né? Porque a despesa, tudo que eu pensava na despesa, né? E quando chegava, ainda tinha mais um detalhe, né? Que eu vi o Arnaldo no carro e disse, não vai dar, porque tu gastou o dia todinho, né? Ainda tinha a bronca no carro, né? Porque de fato gastava. Dona El, quando foi que a coisa engrenou de vez? Não, eu já estava engrenando. Já. A essa altura, né? Já, porque o detalhe é que a gente comprava praticamente, pagava tudo em dinheiro. Então, para quem tinha R$200 passou a ter 2.000, levando conta o dia de hoje, estava uma beleza, certo? Então, nós já estávamos aí, pelo menos com mais 3 anos, que a gente já ia para 89, né? Aí tudo bem, aí nós pegamos, aí a coisa estava vendendo na loja, aí era 3, 4 pessoas já direto da loja, certo? O pessoal comprando, né? Rapaz, foi quando eu caso assim, aí fizemos um negócio numa lojinha vizinha, certo? Resolvemos estar com confecção também. A gente já ia para a feira, mas o que ficava já não dava mais conta só, né? Aí nós já estávamos pegando os outros para ajudar no caso, estava uma beleza. Aí ia para as feiras, levar umas coisinhas melhor, já tinha umas encomendas, aí tudo estava indo uma beleza. Aí compramos uma D10, certo? A D10 já era para ir para a feira, certo? Para ir para a feira, aí eu fui uma vez para Fortaleza, né? Dessa D10. Saí. E o Corcel 2? Não, o Corcel 2 já tinha se desfeito dele, né? Porque teve que comprar a D10. Como é que ele apareceu naquela gravação? Onde vocês conseguiram, hein, rapaz? Rapaz, eu vou dizer, eu tenho que procurar o Vilmar, né? Porque o Vilmar foi quem saiu para lá no caso de arranjar esses negócios no caso, né? Aí foi o momento que meu irmão pegou e voltou de São Paulo
em 89, a gente já tinha comprado inclusive essa D20, né? Quando ele veio, nós ajeitamos, ele já trouxe um pouco de dinheiro também no caso, ajeitamos para comprar a loja vizinho e ficamos trabalhando nas duas lojinhas pequenininhas, assim que estamos aqui no caso. Os vizinhos bom demais, graças a Deus. Também uma coisa era certa, nós pagávamos o aluguel devidamente em dia. E ainda tinha mais um detalhe, aqui e acolá, meus pais diziam, não vão enganar ninguém não, viu? Que eu espero que esse castigo que vocês tenham tido no caso, vocês tenham aprendido alguma coisa na vida, né? Porque no interior, abrindo um parente, voltando um pouquinho, no interior a gente tinha também meta, no tempo, né? Quando a gente trabalhava na roça tinha meta. A meta que ele dizia o seguinte, ó, amanhã nós vamos, a gente só volta quando acabar. Aí, ou seja... É meta. Meta. É meta. É meta, exato. Então, não tinha isso no caso. Se fosse para limpar duas tarefas, e se fosse salgando, quando chegar, tem o castigo, né? Que era pia. Salgando, que lá a gente chamava no caso, que a gente puxa um mato de um lado e de outro e cobria o outro no meio. Só que, chovendo muito, o bicho no instante levanta, né? Aí era castigo também, no caso. Aí, para acontecer isso no caso, a gente saía 3 da manhã, o dia começou a clarear no carro, já estava no serviço. Quando tinha dia que estava lá. E ainda fazia a programação que era para ir no tempo da lua clara, né? Porque a lua, quando não dava para terminar com o dia, terminava com a noite, né? Tinha a lua. Tinha a ajuda da lua. Tinha a ajuda da lua. Então, tudo isso aí foi ensinamento, né? E ajuda de Deus, né? Porque Deus... Nenhuma faculdade ensina isso. Não ensina, não. Nenhuma. Não. Aí tudo bem, né? Aí o Vilmar pegou, estava concluindo o coisa dele no caso, e eu doido para fazer administração de empresa e lá não tinha. E continuamos. Aí da D10, certo? Fizemos negócio nessa outra, eu disse, rapaz, agora dá para a gente comprar um pouco mais. Aí eu enchi essa D10 de uma altura, ficou às alturas, certo? A traseira aberta, certo? Enlonado. Aí amarrei no caso, quando foi no negócio de umas 11 da noite, saí de Fortaleza, sozinho de Deus, certo? Aí fui lá por Independência no caso, assim por volta de umas 4 da manhã, já muito cansado, chovendo mais dentro que fora. Que a bicha era velha, mas velha mesmo, certo? Bem devagarzinho, 40, 50 quilômetros. Difícil encontrar um carro, porque no tempo que a gente tinha um, é porque era rico, né? Pois é, inclusive lá no interior, tinha, no tempo lá no caso, tinha uma rural. Quando vinha a rural no caso, a gente ficava tudo debaixo da mesa, né? Pensando que era um bicho, né? Já tinha uma rural, no tempo que a gente morava no interior, né? Então é o seguinte, aí, quando nós pegamos, no caso, eu vim nessa D10, né? Nunca esqueci disso, no caso, que eu também, eu sempre tive medo, certo? Continuo tendo muito medo, né? Até abrindo um parênteses, outro dia nós estávamos fazendo um negócio, a mulher disse, você não tem medo? Não, eu disse, tenho muito, eu tenho muito mais coragem. Se tem medo, tem que ter coragem também, né? Aí lá na ocasião, quando eu vim de lá para cá chovendo, tinha passado uma outra pessoa, sabe-se lá como no caso, aí tinha uma casinha, que não sei bem como é que chama essas casinhas que o pessoal fala de morre gente, né? No meio da estrada. Lá em cima, lá no caso, aí para se botar lá dentro da casinha um lampiãozinho, sei lá o que, eu sei que tinha uma vela lá, uma bicha lá acesa lá no caso. E eu medo danado, negócio, 4 da manhã, chovendo, aquela coisa toda. Rapaz, é o seguinte, assim que eu passo isso no caso, aí o cara tinha passado com uma carrada de caixão, derrubou, tinha deixado cair um caixão. Eu disse, pronto. Aí eu entrei em desespero. Saí da estrada no carro, encostei o carro lá no carro, chovendo na rebanceira, graças a Deus que não disse a serra, né? Aí encostei lá na rebanceira lá no caso. E abriu no mato? Não, abri no mato não, eu fiquei dentro com medo danado no carro, chovendo no caso, eu digo, deve ter saído de lá, que o cara tem medo de morto, tem que ter medo de vivo, né? Mas ainda novo, né? Aí tudo bem, né? Passado o tempo, beleza, as coisas tudo indo muito bem, aí nós resolvemos fazer negócio, que as lojas estavam pequenas, né? Aí quando foi em 91, aí nós fomos para Moreira da Rocha, compramos a melhor... É uma das ruas principais, no caso, do centro da cidade, né? Aí fizemos negócio lá numa loja, lá no caso, de outro camarada que estava querendo se desfazer, nós pegamos, fizemos negócio seguinte, rapaz, aí eu vou dizer, aí a coisa foi uma maravilha, né? Quando foi em 93, fizemos negócio em outro prédio, esses 2 prédios, inclusive, todos os 2 são nossos hoje, graças a Deus, né? Aí fizemos negócio numa outra esquina no carro, montamos 2 lojas muito bem instaladas, até 93, aí pronto, com essas 2 lojas no caso, aí estava naquela no caso, né, que era, graças a Deus, só juntar, aí fomos contratando gente,
E aí a coisa daí Aí só cresceu, né? Aí, graças a Deus, aí só cresceu. E por que Sobral, Adonai? Aí tudo bem, aí de 93 até 99 ou 2000, aí as lojas lá a gente percebeu no caso assim, que nós montamos nesse mesmo período um atacado, certo? Montamos um atacado, a gente vendia muito, vendia todo o estado de Ceará, vendia para o Piauí e uma parte do Maranhão também, certo? A gente já tinha, inclusive em 99, já tinha alguns carros, caminhões, certo? E tinha carro pequeno, o cara tirava pedido, entregava. Quando foi no ano 2000, eu digo, rapaz, nós pegamos aí, entendemos entre nós no caso, que nós era no total de 4, uma sociedade de 4, aí nós decidimos o seguinte, rapaz, o atacado só está dando para 2, certo? Para o fornecedor e o governo. E nós não podemos ficar nessa no caso, somos muito jovens no caso. Aí resolvemos fazer uma pesquisa, para uma cidade que fosse maior do que Crateús e tivesse um desenvolvimento certamente melhor também, certo? Aí no tempo nós fizemos aqui no caso, fizemos em Iguatu e no Juazeiro, né? E aqui, pela aproximação e por todos os outros iniciais qual foi constatado no caso, era a cidade mais indicada. Então fizeram Sobral, Iguatu e Juazeiro. Juazeiro, certo. Aí no caso, como foi a daqui no caso que ganhou no caso, resolvemos vir para cá, nós ficamos o ano de 2000 todinho tentando arranjar um lugar, porque graças a Deus naquele tempo a nossa intenção já era de comprar um local para montar a loja no caso, né? E nós não conseguimos encontrar um local, ou seja, aí quando nós conseguimos aquele ali que hoje funciona primeiro, que nós abrimos no caso, né? E aí quando nós conseguimos ali no caso o seguinte, a pessoa que estava lá estava com a intenção de sair, mas tinha uma pessoa lá no caso, né? Nós nos entendemos com ela, fomos até a dona Ida, gente boa por demais, nos ajeitou, construímos, ajeitamos lá o prédio lá no caso, montamos uma loja, e daí para frente nós continuamos, graças a Deus, trabalhando. Houve já tinha feito inclusive as 2 faculdades dele lá, mas ele era doido de fato para fazer direito, né? Como de fato fez e passou muito bem. E nesse mesmo período eu já fazia lá com a extensão aqui da UVA, administração de empresa, e os outros também já tinham terminado ali onde eles queriam chegar e ficar, a grande parte fizeram o ensino médio, e já tinha o meu irmão também, o mais velho, o Alcir Rodrigues, sabe que nos ajudou muito, a gente sempre foi muito grato com isso, e tinha 2 filhas que dedicadas por demais, né, ao estudo, né? Aí estudava lá, já num colégio particular em Crateús, a coisa já bem diferente, né? Cada um já tinha seu carrinho, graças a Deus, tudo indo muito bem. E a coisa daí passou aí muito bem, né? E graças a Deus está aí, minha mãe no caso tem 81 anos, meu pai tem 87, teve AVC com 56, mas está bem de saúde no caso, né? E com os poderes de Deus já, pelo menos, ela realizou o sonho dela no caso, tem o Vilmar como advogado, ele fez pedagogia, fez outra também, uma especialização, não lembro precisamente, parece que é psicologia, ele fez outros cursos no caso, mas, inclusive naquela coisa eu disse que a minha mãe certamente vai realizar o sonho dela de fato, de ter um doutor, uma doutora em casa, porque para mim, doutor é quem tem doutorado, né? Deu agora? Pegou? Deu, mas está passando. Adonel, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Se fosse para voltar no tempo, você faria a mesma coisa? Não tenho dúvida. Faria, né? Não tenho dúvida. Não há necessidade de roubar, de passar a mão no que é alheio, não há essa de ser pilantra alegando que não tem oportunidade. Não existe isso. Não existe isso. Então, Isaías, com todo esse sacrifício que o meu irmão trabalhou lá, não sei quanto tempo, mas, inclusive eu coloquei aqui, certo? Ele estava plantando e cuidando. E hoje, graças a Deus, está muito bem. Está aí a filha dele com 27 anos, fazendo doutorado. E certamente a minha mãe deve estar muito feliz por isso também. Está dura danada, com meu pai lá em Crateús. E nós estamos aí felizes também por demais, porque nós gostamos muito de trabalhar,
gostamos muito da família, gostamos muito de agradecer a Deus. Passamos na igreja constantemente, gosto de ir à missa, agradeço por demais. Meus irmãos certamente não são diferentes. E todos têm, se isso não é um defeito, para mim é uma grande qualidade de trabalhar. Então, sempre nós pensamos nisso. Para você, o sinônimo do sucesso é trabalho. Trabalho e uma outra coisa. Nós sempre tivemos muito isso também no caso, que nós precisamos dos outros, nós precisamos dos colegas de trabalho, da família, da empresa, de Deus, da fé em Deus, de luz, de tudo isso aí. Uns precisam uns aos outros, e nós, quando nos colocamos que precisamos dos outros, certamente a coisa se torna bem mais fácil. E para nós, motivo de muita felicidade, sei lá, esse de trabalhar muito e muito e muito, que continuamos trabalhando. Inclusive tem um outro feito aqui, já mês depois, quando nós chegamos aqui, nós estávamos programados para inaugurar a loja no dia 15 de outubro, que era no mesmo dia do início das nossas atividades, né? Daqui a de Sobral, né? Ainda eu vinha por volta de umas 10 da noite, numa Hilux de Fortaleza, trazendo o resto das pedras de granito, né? E vindo ali depois de amontada, para chegar em Morrinho no caso, tem ali o quebra-mola, aí eu quebrei 2 pedras. Aí quando eu cheguei no caso, volta da madrugada já no caso, aí só tinha, ou eu ouvi o mato, tinha que ir no carro, mas como ele já estava acompanhando a moçada, estava uma coisa programada para de manhã, já estava ali ajeitando já no caso, cheguei assim por volta de 1h eu voltei, quando foi 4 para 5 horas da manhã, eu estava dormindo já lá na Granos, ali no anel viário, esperando para trazer as peças, porque tinha que inaugurar tudo, beleza. Então uma coisa, Isaías, se tem que ser feito, alguém tem que fazer, e se não tem quem faça, então nós temos que fazer. Mas qualquer um pode fazer, viu, Isaías? Olha aí, pessoal. Mas tem muita gratidão em cima disso, Isaías. E quando nós temos, no caso, o Sérgio, que é o gerente lá de Quixadá, no dia 1º de outubro, faz 20 anos que ele trabalha conosco, né? Então, quando ele chega numa reunião que você está reunido no caso, aí vai dizer o seguinte, ó, não tem lugar melhor no mundo para se trabalhar do que aqui. Então, se eu, como um fundador no caso, para mim também não tem felicidade maior do mundo que isso. E quando tem um filho que está também no colégio, aí chega lá que está disparado e muito bem, passando em tudo no caso, e diz, ó, isso é tudo a ajuda dos meus pais. Isso aqui foi meus pais que deram educação e tudo, bota os pais na frente, certo? Então, também isso não tem outra coisa a não ser você agradecer a Deus. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer com qualquer um. Disposição para o trabalho. Adonel, eu não sei se você... Só para a gente terminar aqui, até pelo tempo agora. Você pode dizer em quais atividades você desenvolve hoje em Sobral e na região, ou não? Isaías, Ranlife é o pequeno da história hoje? Não, eu prefiro dizer no caso o seguinte, por exemplo, que a Ranlife é a grande grandeza no caso, que nós temos 200 e poucos colaboradores, nós temos aí pelo menos um índice altíssimo no caso, que muitas empresas não vê com isso, já foi pesquisa que nós levantamos, nós temos um 80%, no mínimo no caso, de alto grau de satisfação de trabalho de nossas empresas, e para nós isso é um número extraordinário. Então tem aquilo que aí é que eu digo no caso que vem o detalhe da soma e da multiplicação e também da divisão. Então nós estamos felizes e eles também. E nós temos a parte também que se refere imobiliária no caso, que nós construímos para alugar. E hoje, graças a Deus, nós temos em Crateús, temos em Sobral, nós temos em Itapipoca e Quixadá. Imobiliário. Exatamente. Em todas as, só não temos em Tianguá. Em Tianguá nós só temos no caso o prédio, que é prédio próprio no caso, e 2 apartamentos em cima que mora o gerente e o subgerente. Não, Quixadá. Quixadá, exatamente. Então no caso é o seguinte, por exemplo, isso para nós, então quando de fato eu fiz a administração de empresa, que eu achei que era possível ajudar no que se referia de facilitar os meios, a comunicação, o entendimento, porque numa empresa tem muito setor, tem muita parte, tem muita
Coisa que quanto mais conhecimento, melhor. Isso é o que eu tento dizer para meu casal de filho, no caso. E eu, graças a Deus, tenho uma felicidade enorme, que dá lei de ter um excelente esposo, tenho 2 filhos, tenho as 3 do Vilmar, que são vizinhos, que nós moramos pegados, certo? A casa não meu coisa no caso. Tem ele, que aí eu considero tudo como professor, né? Então aí é ensinamento direto. Então não tem como você dizer, no caso, que não pode se tornar uma pessoa boa. Ô, Adonel, para resumir, para a gente acabar, resuma numa frase a sua história. Felicidade, trabalho, progresso, ajuda, entender o outro. Tudo é coisa boa. Né? Tem muita coisa ruim no meio disso aí? Tem. Tem outras coisas que deveriam ser de que é coisa ruim? Tem. Agora nós não podemos deixar isso aí de lado, não passar a falar da coisa boa. Que você pegar e dizer o seguinte, que tudo isso aí, mas você imagina o seguinte, você plantou, sempre era seca. Eu estou falando do plantio do campo, né? Sempre era seca. Só dava errado. É a mesma coisa no comércio. Você não pode pegar, abrir um comércio hoje e já achar que amanhã está dando lucro. Os mais conhecedores, no caso, e eu digo isso porque quando eu fiz especialização em marketing, no caso, o cara disse o seguinte, ó, isso aqui é para você entender a administração, é para você entender que os benefícios vêm, mas tem muitas fases para poder o resultado chegar. Aí, qualquer um pode plantar isso aí, qualquer um pode cuidar, e qualquer um pode colher. Agora, se você quiser só colher, talvez fique bem mais difícil. Os obstáculos existem para tudo. Deus colocou todos no mundo, no caso, e não botou nenhum Deus. Isso aqui é fracassado. Não, isso aqui vai ser vitorioso. Eu acredito que Ele colocou todos para todos serem felizes. E a felicidade é isso aí. Meu amigo Edmar do Detran está ouvindo a sua história. Um grande abraço, meu amigo. Adonel, tá bom. Até porque a gente combinou uma coisa de não aprofundar muito, né? Tanto para você quanto para nossa pessoa. Obrigado pela presença, meu irmão. Isaías, boa sorte, que Deus continue iluminando. Eu espero e poder ter tido a oportunidade com essas palavras, de ter contribuído com alguém, e se alguém não gostou, que de antemão possa me desculpar, que é uma coisa que eu também gosto de fazer, porque eu prefiro achar o seguinte, que errar, talvez eu erre todo dia, eu erro sempre, vou continuar errando, mas eu tento muito mais acertar. E eu agradeço de coração essa oportunidade aqui que foi dada. Eu quero agradecer aqui a todos, aqueles que ouviram, os que entenderam, que não gostaram, e que procuram gostar, procurem ver alguma coisa, se esse não é o caminho, mas certamente tem um caminho para qualquer um de nós. O meu muito obrigado de coração. Adonel, um grande abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. Eu estava mais preocupado comigo no começo do que com você, mas deu tudo certo.